Pois bem, então, continuando, eu tenho o vetor V e U, e eu quero encontrar o vetor alfa V, que é a projeção de V em U, projeção ortogonal, né? Eu sei que o vetor U menos alfa V, ele é ortogonal ao vetor V, né, por construção, e daqui a ortogonalidade, usando o fato de que o produto interno ele garante, quando ele é nulo, né? Ele garante a ortogonalidade, então a gente basta calcular o produto interno de U menos alfa V por V, implicando que isso dá zero, e usa as propriedades do produto interno, ele é aditivo e homogêneo. Então isso aqui vai dar UV menos alfa VV igual a zero. E então encontramos que alfa é igual a UV quocientado por VV. Então, lembrando que o que eu estava procurando, alfa, eu encontrei aqui, ele é o escalar que multiplica V para gerar o vetor que é a projeção de U por V. U em V. Então, a projeção de U em V é dada por produto interno de UV quocientado por produto interno de V por V e multiplica o vetor V. A expressão determina a projeção do vetor U sobre o vetor V. Lembrando que estamos falando de projeção ortogonal. Tá? Pois bem, exatamente o que ele constrói aqui, né? Veja que ele chega exatamente à expressão que eu cheguei, só que ele escreve de uma forma diferente. Tá? Que a escalar B, como ele gosta de chamar, né? A escalar B, A interno B, quocientado por a norma de A ao quadrado é o produto interno de A por A. Tá? A gente define a norma dessa maneira. Então, a gente define norma de um vetor ao quadrado é produto interno de U por U. Dessa maneira que a gente define norma. Norma, então, passa a ser a raiz quadrada de U por U. Mas o que é isto aqui, né? Para vocês não ficarem estranhando. O que é isso aqui? O que é o produto interno de U por U? Se você considera que U é o vetor XU, YU, ZU, o produto interno canônico vai dar exatamente a raiz quadrada de XU ao quadrado, porque o produto interno é o produto da primeira coordenada por ela mesma, quadrado, somado com o produto da segunda coordenada por ela mesma, mais a terceira coordenada por ela mesma. É o que a gente já sabia, né? A norma é exatamente a raiz quadrada da soma dos quadrados. Né? Então não mudou nada, tá? Então, só para explicar aqui o que está acontecendo aqui. Ele escreve aqui ó, A ao quadrado, a norma de A ao quadrado, ele usa um traço só para a norma. Eu uso 2 porque quando a gente pega um número real, 0, né? E a gente pega o número real A gente diz que esse comprimento aqui, né, é o módulo de A. E escreve assim. Então, isso aqui é módulo. E é diferente de norma. Eu escrevo assim. Escrevo com 2 traços para diferenciar exatamente disto. Então, quando... Aqui tem um trabalho que é bem bonitinho. Vocês olham depois, tá? Talvez já tenham estudado em física. E tá bem explicado. O produto vetorial. Se eu concluir o produto vetorial, então eu acho que já está bom, né? Porque eu concluo o produto vetorial
E do produto vetorial vem as consequências imediatas, várias consequências imediatas. E o produto vetorial ele apresenta aqui de uma forma muito bonita. Porque tem várias maneiras de apresentar o produto vetorial. Eu acho que quando eu escrevi no livro de geometria e estou escrevendo, quando eu escrevi o produto vetorial, eu deduzi ele a partir de uma outra expressão, que é uma expressão mais geral, e aí ele surge como uma consequência daquela expressão, mas aqui ele apresenta de uma forma bem interessante, que é quando você pega dois vetores, A e B, e você quer encontrar um vetor que é concomitantemente ortogonal a esses dois vetores. Então é esse vetor que você quer encontrar. E observa que, por construção, o vetor que você vai definir com o produto vetorial, ele já é ortogonal a A e a B, porque você procurou ele satisfazendo essas condições. Né? E aí ele faz as continhas bem fofinhas aqui. Ó. O produto interno, né? A por C, vai dar as coordenadas de A multiplicada pelas coordenadas de C, igual a zero, porque eu quero que eles sejam ortogonais, e o mesmo para as coordenadas de A e de B, que vai dar zero, porque eu quero que eles sejam ortogonais. Dadas duas equações, eu quero encontrar o vetor C, lembra disso. Então, A e B são constantes, C são as variáveis. Então, eu quero encontrar C1, C2 e C3. Se eu encontrar C1, C2 e C3, eu tenho respondido o problema, que é encontrar um vetor C que seja perpendicular a A e perpendicular a B. Tá? Então, dessa feita, o que é que ele faz aqui? Eu quero me desfazer da terceira coordenada. Então, eu multiplico a primeira equação exatamente por ela. Desculpa, eu multiplico a primeira equação por B3 e multiplico a segunda equação por menos A3. Né? Porque eu quero que esses dois termos sejam iguais e simétricos. Eu quero transformá-los em termos iguais e simétricos. Então, multiplicar a primeira equação por A3 e a segunda equação por... desculpa, é o contrário. Né? Multiplicar a primeira equação por B3 e a segunda equação por menos A3. E somo. Então, eu vou ter aqui ó, A1, B3. Multipliquei a primeira equação por B3, A1, B3. E subtraio de B1, A3. Né? Tá aqui. Multiplicando C1. E agora eu tenho A2B3 menos A3B2 multiplicando C2. Olha uma coisa interessante, é que quando você analisa os índices, você vai ter o vetor A com índice 1 e o vetor B com índice 3. O outro termo é exatamente o oposto. É o vetor A com índice 3 e o vetor B com índice 1. A mesma coisa aqui, ó. A2B3, A3B2. O que falta é exatamente o índice 1 com o índice 2 com o índice 1. É o que falta. E é o que vai aparecer aqui, ó. Que é exatamente. Eu vou chamar isso aqui de. Dessa equação, né? Dessa equação, que é simétrica. Observa que ela é simétrica no sentido de que eu tenho P vezes C1 mais Q vezes C2 igual a zero. Eu posso considerar então que C1 é igual a menos Q e que C2 é igual a P. Ou ele fez aqui C1 igual a Q e C2 igual a menos P, que satisfaz a equação, né? Eu vou ter PQ menos QP, e aí dá zero. Então, ou seja, eu chamei A1B3 menos A3B1 de P e A2B3 menos A3B2 de Q. Né? São essas denominações aqui, ou seja, a primeira coordenada do vetor C, a segunda coordenada do vetor C e encontrei a terceira coordenada do vetor C fazendo o quê? Substituindo essas duas C1 e C2 aqui, em qualquer uma dessas equações aqui. Aí você encontra quem é C3. E dessa feita, você define, porque aqui ele está usando as componentes do vetor. C1, C2, C3.
Então, dessa feita, você encontra as componentes do vetor que você vai definir como o produto vetorial do vetor A pelo vetor B. Eu achei isso muito fofinho de fazer. E feito isso, esse vetor, que é o produto vetorial de A por V, ele é ortogonal a A e a B. Né? Ele já é ortogonal a A e a B. Certo? E a forma natural de você... assim, uma forma não natural, uma forma... Não é que é natural, é uma forma mnemônica. É isso. É uma forma mnemônica de encontrar o produto vetorial dados os dois vetores. Em vez de você fazer essa conta aqui toda vez, né? O que é que você faz? Você lembra, olha, eu posso considerar vetores auxiliares e eu chamo isso aqui do primeiro vetor canônico. Eu chamo J do segundo vetor canônico. E chamo K do terceiro vetor canônico. É isso. Eu posso observar o seguinte, que o produto vetorial de U por V, o produto vetorial de U por V, vai poder ser escrito como, vamos de menores, 2 por 2. Não é gambiarra não, Gabriel. Não é gambiarra. É uma forma de, como posso dizer, uh, de representar, porque a, a ideia é que quando você escreve dessa maneira aqui, ó, isso aqui é natural, né? Quando você escreve dessa maneira aqui, fica natural, certo? Mas não é mnemônico. Toda vez que você tiver que calcular o produto vetorial, você vai ter... Ok. Toda vez que você usar o produto vetorial, você vai teria que refazer essas contas para encontrar quem são essas coordenadas. Mas observa, cada uma dessas coordenadas tem a possibilidade de ser escrito como um menor, 2 por 2. Então você pode escrever ele como sendo exatamente x2, x3, y2, y3, multiplica o vetor i. E tem, nesse caso, quando eu estou escrevendo aqui, eu estou escrevendo em componentes. Eu estou escrevendo isso aqui é um vetor, o que eu vou escrever aqui. Menos a segunda componente, que é x1, x3, y1, y3, j, mais a terceira componente, que é x1, x3, x2, y1, y2, k. Aí observa o quanto é mnemônico. Na primeira componente, eu não tenho o x1 nem o y1. Na segunda componente, eu não tenho o x2 nem o y2. E na terceira componente, eu não tenho nem o x3 nem o y3. É dessa maneira mnemônica que você acaba encontrando quem são as coordenadas. E aí tem que lembrar que aqui é negativo. Esse é o único percalço. Quando você faz isso, você pode então fazer o seguinte: escrever isso aqui como sendo um determinante. Agora sim, isso aqui é uma linguagem representativa, porque I, J e K não são coordenadas, são vetores direcionais. Nesse momento aqui, o que eu estou escrevendo literalmente são as componentes. Estou escrevendo a primeira componente do vetor, aqui é a segunda componente do vetor e aqui é a terceira componente do vetor. Não é gambiarra. Os físicos fazem isso para muitas coisas. Né? Então, na verdade, é tudo uma questão de, como posso dizer, de representação. E observa, se eu escrevo dessa forma, então as propriedades que eu sei do determinante são automaticamente relacionadas às propriedades do produto vetorial. Então não é gambiarra não, viu, Gabriel? É uma forma de você
representar o produto vetorial para daí encontrar as propriedades de forma mais simples. Porque antes você teria que calcular e de forma algébrica, né? O que você está pensando é o seguinte: essa coisa aqui é algébrica. Isso aqui é algébrico, né? Pegamos as coordenadas de A, as coordenadas de B, encontramos o vetor C que tem as coordenadas dadas por essas diferenças, esses produtos e diferenças, que são produtos que são determinantes. Eles são determinantes de matrizes 2 por 2. Cada um desses aqui. Você pode escrever como determinantes de matriz 2 por 2. Determinantes são números. O determinante é um número, né? Mas o operador determinante, ele é uma coisa muito forte. O determinante é um número, por isso que aqui cada coordenada aqui é um número, né? Cada componente do vetor C é um número. Então eu posso dizer que isso aqui é um determinante 2 por 2. E posso escrever x1, x2, x3, y1, y2, y3. E isso aqui eu defino como sendo o produto interno de U por V. Onde U é o vetor que tem essas coordenadas e V é o vetor que tem essas coordenadas. Se eu mudar, agora veja, observe que se eu mudar a posição em que eu estou de entrada, eu mudei o sinal. Porque quando eu mudo as linhas, a ordem das linhas do determinante, eu mudo o sinal, né? Então significa que VU é menos o V. Isso é uma primeira propriedade assim tácita. Dessa propriedade a gente encontra uma série de outras. Porque o fato é o seguinte: dado um vetor nulo, por exemplo, o produto vetorial é nulo, porque se eu tenho uma linha da matriz nula, o determinante é nulo, né? Lembrando que o que eu estou fazendo é observar isso aqui como uma matriz, mas eu lembro que I, J e K não são números, são vetores canônicos. Eu tenho que lembrar disso. Isso aqui é uma forma de representar. É como se eu estivesse usando o determinante como uma função auxiliar para encontrar o produto vetorial. E a partir daí expressar de forma mais automática como seria. Porque, veja, por aqui, ó, quando eu escrevi isso, de forma automática eu tenho essa propriedade. Eu vou deixar como exercício para vocês, mostrar isso aqui de forma algébrica. Mostrar de forma algébrica. Mostrar que se você mudar a ordem dos vetores, em vez de ser UV, ser VU, se você mudar a ordem, então você tem o vetor oposto. Né? Porque o que você tem aqui, na verdade, é o seguinte, que dados os dois vetores, eu vou considerar aqui o vetor U e o vetor V. Então, o vetor UV, ele tem essa direção. Né? Se você pegar o oposto, ele vai ter esta direção. E é exatamente assim que a gente decide qual é a direção dos eixos coordenados. Decide que é x, y e z. É usando esse tipo de propriedade aqui. A regra da mão direita, isso mesmo. Mas veja, essa questão aí da regra da mão direita, ela é uma convenção, né? E você bota a mão aqui, bota a mão para lá, o dedinho para cima, o dedinho para baixo. Isso é uma convenção, então isso é uma gambiarra. Essa questão da mão direita, isso é porque é mnemônico, né? É para você lembrar qual é a ordem das coisas. Isso é uma gambiarra. Mas bem, então a ideia é que aqui está a forma prática, né, de você observar. Pois bem, então isso foi tudo que ele fez aqui. E está aqui o teorema, os vetores A
e B são ortogonais, né? É ortogonal A e a B. E o produto vetorial, ele é dado por essa expressão, né? Isso eu vou deixar para vocês verificarem, mas é essa expressão aqui que nos diz que o produto vetorial a norma do produto vetorial é a área, é exatamente a área do paralelogramo gerado por U e V. É por causa consequência desse teorema, eu acho que ele define aqui embaixo, corolário, os vetores são paralelos, somente se. Tá aqui, o módulo do produto cruzado é igual à área do paralelogramo determinado por A e B. Né? Produto cruzado, ele já vem com outro nome aqui. Olha, Stewart está de onda, né? Ele está tirando onda. É o segundo nome que ele fica dando. Já é a segunda vez que ele dá dois nomes para a mesma contra o feiticeiro. Ok. é a segunda vez que ele dá dois nomes para uma coisa, né? Produto cruzado. Produto vetorial, querido. Você já definiu com o produto vetorial. Inclusive o nome do capítulo é produto vetorial, né? O nome da seção é produto vetorial. Então, fixa o nome, né? Então as pessoas ficam pensando que é outra coisa. Então aqui as propriedades, convido vocês a fazerem de forma algébrica, para vocês verem que não é uma coisa tão trivial de forma algébrica, né? Mas de forma geométrica fica bem simples. E o produto misto, que eles chamam aqui de produto triplo, né? É produto misto, né? Mas porque é exatamente o seguinte, é o produto interno, que são dois produtos aqui, ó. Se você for analisar o que é que está acontecendo aqui, eu peguei o vetor, eu vou escrever aqui. Eu peguei o vetor U e V e calculo o produto vetorial. Enquanto vetor U vetorial V. Aí agora eu pego um vetor W e calculo o produto interno dele com esse vetor. Isto, o módulo disto, é o volume do paralelepípedo gerado por U, V e W. Isso aqui pode ser encontrado fazendo na ordem que se apresenta. É W, U, V. Nessa mesma ordem. Então é X, W, Y, W, Z, W, X, U, Y, U, Z, U, X, V, Y, V, Z, V. Pronto. Esse determinante é exatamente igual ao volume do paralelepípedo gerado por U, V e W. E é interessantíssimo o seguinte, é que a gente define volume, de uma forma geral, a partir do operador determinante. Então, essa forma aqui posso dizer, isso aqui é meio que os bastidores do que fomentou o conhecimento essencial para maneiras sofisticadas de encontrar volume de, eh, de coisas mais complexas, assim dizer, né? Então, como calcular volume em 4 dimensões ou em 5 dimensões, coisas mais sofisticadas. O volume passa a ser definido a partir do determinante dos vetores que estão no espaço. A partir desse tipo de representação você consegue encontrar o volume. Passa a ser uma estrutura de fácil obtenção se você tiver uma base para o espaço, por exemplo. Você encontra o volume de sólidos
né, que estão regulares, que estão nesses. Então, para n dimensões, o volume é representado por um determinante. E que lá a gente não vai ter essa coisa de produto misto em outras dimensões, né? Isso está definido para três dimensões. Mas por causa disso, com consequência disso, a gente consegue definir para dimensões maiores. Já não é produto misto. Já seria o determinante de uma forma de. Pode definir o determinante para quatro dimensões. Um paralelepípedo quadridimensional seria o determinante dos vetores que são suas arestas, né, em quatro dimensões, o determinante 4x4 disso. E o operador determinante, ele ganha, passa a ser uma entidade sem vínculo algébrico, por assim dizer, com, com essa estrutura que estamos aqui apresentando. Mas bem, era isso. Era isso. Peguei o volume, pronto. Depois disso, eu iria falar sobre retas e planos. Eu acho que é o que conclui cilindros e superfícies quádricas. Que é o que conclui o capítulo. Mas eu acho que podemos parar por aqui, já passou das 10 horas, né? Pois é, mais ou menos isso, né? A gente começou com vetorizinhos ali, chegamos a volume. Espero que tenha entendido. Ok, muito, muito bom. Então, mas eu achei necessário fazer isso, sabe? Porque a gente vai usar essas coisas todas, então é necessário que estejam todas elas no mesmo ambiente e revisitadas. Vocês não fiquem tendo que estar procurando uma coisa ou outra, quando aqui a gente precisa de tudo, né? Na próxima aula, então, eu vou falar sobre equações de retas e planos e passar adiante para o capítulo 13, falar de funções vetoriais. Ok, a pergunte. Pode perguntar. É, não, não é uma gambiarra. é, Se você compreende o que está acontecendo, né? Porque quando você usa, porque DDX não, né? Mas quando você usa DXDT, por exemplo, né? Isso e você representa isso como se fosse uma fração, é uma questão de representação mesmo, de notação. Você está você tá usando, porque a notação é uma questão de representação simbólica. Estou usando símbolos representando uma entidade ou representando outra entidade, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para dt sobre dx, quando eu olho isso, eu posso olhar isso como a derivada da função t em relação à variável x, mas eu posso olhar isso como a variação de t como uma variável, quocientado pela variação de x como outra variável. Uma questão de representação mesmo. Os físicos fazem isso porque é prático fazer isso. Matemáticos em geral não fazem.
Em EDO você vai ver esse tipo de coisa sendo usada, porque vamos fazer cálculo 3, né? Então, em EDO você vai ver essas coisas sendo usadas com bastante frequência. Esses quocientes sendo reinterpretados com bastante frequência. Não é um problema. Quando você está, quando a notação ela é estruturada, não tem problema. Não vejo problema. Pois bem, então vamos ficar por aqui, né? Amanhã, à tarde, vou fazer as aulas de séries. Espero fazer muitas, né? E, e aí publico. Estou publicando no grupo, né? Vocês viram. Mas eu vou publicar hoje no Face mesmo e aí amanhã eu vejo voltar a publicar no grupo, tá? Então, boa noite.